No vídeo de hoje nós vamos falar sobre adjetivos e advérbios, né? Adjectives and adverbs. Bom, o que são adjetivos? Adjectives. Bom, adjetivos indicam características do substantivo, né? E nós temos os adjetivos que acompanham os substantivos, né? Que são os adjetivos atributivos. E nós também temos os adjetivos que expressam a condição do sujeito. E aí eles são os predicados adjetivos. A gente fala melhor sobre isso num vídeo específico, mas aqui a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. E nós temos, né, os advérbios, que modificam verbos, adjetivos, advérbios, orações inteiras. E para quê? Para indicar modo, tempo, entre várias outras indicações que eles fazem aí, né? Até que os advérbios têm ali as classificações, advérbio de tempo, de modo, de frequência e tudo mais. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos de adjetivos. Temos aqui, Caroline is beautiful, the car is new, the mountain is high. Então, nós vamos ter aqui, Caroline é bonita, o carro é novo, a montanha é alta. O que nós temos aqui? Esses em negrito aqui são os adjetivos, só que aqui eles são o quê? Estão acompanhando o substantivo ou estão expressando a condição do sujeito? Tem substantivo aqui? Eles estão acompanhando algum substantivo? Estão do ladinho de algum substantivo? Não. Aqui eles estão nessas construções do tipo sujeito, verbo de ligação e condição. A condição aqui está sendo expressa pelo adjetivo. Então, aqui eles são o quê? Predicados adjetivos, certo? Predicate adjectives. Bom, já aqui nós temos o quê? Nesses exemplos aqui, the beautiful girl, a menina bonita, the new car, o carro novo, the high mountain, a montanha alta. Nós vamos ter um adjetivo caracterizando o sujeito, expressando a condição do sujeito, ou um adjetivo simplesmente acompanhando o substantivo. Tem substantivo acompanhando cada um desses adjetivos? Beautiful, new, high. Tem aqui, ó, mountain, car, girl. O beautiful está caracterizando o girl, está ali acompanhando o girl. New, acompanhando o car. O high, acompanhando o mountain, caracterizando o mountain. Então, nós temos aqui nós temos aqui adjetivos atributivos. Atributivo por quê? Porque está simplesmente acompanhando o substantivo, é uma coisa mais acessória, né? O núcleo maior aqui é o substantivo. Já no outro núcleo é o próprio adjetivo. O adjetivo é a estrela, ele que está expressando a condição. Ele é o núcleo aí dessa condição, digamos assim. Já aqui não, aqui está cumprindo apenas uma função acessória acompanhando o substantivo. Então, nesse outro aqui nós vamos ter predicado adjetivo, predicate adjective, e aqui nós vamos ter attributive adjective, adjetivo atributivo. E agora nós vamos falar um pouquinho dos adverbs, advérbios. Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos Caroline is very beautiful, the car is quite new, the mountain is so high, Caroline é muito bonita, o carro é bastante novo, a montanha é bem alta. Então, nós vamos ter o que aqui? Os advérbios em negrito e estão modificando o que? Beautiful, new, high, os adjetivos, né? Advérbio pode modificar, né, outros advérbios, verbos, adjetivos. Então, aqui, né, os advérbios estão modificando os adjetivos, beautiful, new e high, para indicar o que? Aqui, very beautiful, quite new, so high, bem bonita, bem novo, bem alto, muito bonita, muito novo. É o que? Intensidade. Também é importante saber que existem um grande número de advérbios terminados em ly. Tem no português, muitos advérbios no português terminam em quê? Em mente, né? Felizmente ou infelizmente, carinhosamente, gentilmente, mas não são todos os advérbios, né? Mesmo em português não são todos os advérbios que terminam em mente. A mesma coisa no inglês, tá? A gente tem um grande número de advérbios que terminam em ly, tá? Mas não são todos. Bom, alguns exemplos aqui, dentre milhares de outros que terminam em ly. Slowly, devagar, nicely, gentilmente, hopelessly, desesperançosamente, accidentally, acidentalmente, doubtfully, duvidosamente, mysteriously, misteriosamente, honestly, honestamente, entre muitos outros. Mas lembrando que não são todos os advérbios que terminam em ly, certo? Bom, outra coisa importante de ter em mente é que muitos adjetivos possuem forma parecida com a do seu correspondente advérbio.
Por exemplo, nós temos slow, adjetivo, e slowly, advérbio. Slow quer dizer o quê? Lento, né? E slowly, lentamente. Então, nós temos aqui, Caroline is a slow runner. Carol é uma corredora lenta. Então, o slow aqui está modificando, está caracterizando o quê? O substantivo runner, né? Inclusive, aqui está fazendo o papel sintático de predicado adjetivo ou adjetivo atributivo. Ó, o substantivo está bem aqui do ladinho, então, adjetivo atributivo, attributive adjective. Então, está aqui modificando, está caracterizando o runner, né? Caracteriza aí que é uma corredora lenta, slow runner. Neste outro aqui, Caroline runs slowly. Carol corre devagar. O slowly aqui está modificando o que? O verbo run, correr. É que advérbios, a gente sabe que, entre outras coisas, eles modificam verbos. Aqui está modificando o verbo run para caracterizar que está correndo lentamente ou devagar, certo? Então, nós temos estruturas parecidas, só que um é adjetivo e outro é advérbio. Até é bom o fato de ser parecido assim ajuda a lembrar, associar uma coisa com a outra. A gente sabe que tem a ver, só que um é adjetivo e o outro é advérbio, logo cumprem funções diferentes nas orações. Só que tem uma coisinha que é importante vocês saberem, que informalmente a estrutura slow também pode ser usada como advérbio. Então eu posso falar tanto Caroline runs slowly, quanto Caroline runs slow, certo? Mas isso aqui é mais no âmbito informal, então por aí no cotidiano, em filmes, vocês vão escutar muito, slow. Mas, só que mais formalmente, o correto é com ly, mas é importante vocês saberem que vocês vão encontrar muito slow sendo usado como advérbio. Ah, Tati, como é que eu vou saber se é adjetivo ou advérbio, Se o slow pode ser usado como advérbio também? É só ver a função que ele está cumprindo na oração. Ó, que nem aqui, está modificando o substantivo, então se trata de um adjetivo. E aqui está modificando o quê? Ó, run, que é um verbo, logo não pode ser um adjetivo. Então aqui slow está sendo usado como advérbio, certo? Outro exemplo de estruturas parecidas, temos nice, adjetivo, nicely, advérbio. You are a nice person, você é uma pessoa legal, uma pessoa gentil. Nice tem esse sentido, de legal, gentil. Então aqui, nós temos o nice, adjetivo, que está atuando aqui como predicado adjetivo ou adjetivo atributivo. Olha o substantivo bem aqui do lado dele. Então, está acompanhando o substantivo, função mais acessória, então adjetivo atributivo, attributive adjective. Aqui, you treat me nicely, você me trata gentilmente. Então, nós vamos ter aqui o nicely modificando o verbo treat. Aqui, a gente sabe, entre outras funções, os advérbios podem modificar verbos, modificar no sentido de caracterizar. Está caracterizando aqui que a ação de tratar, o modo que você me trata, é um modo carinhoso, gentil. Então, aqui, temos estruturas parecidas que ajudam a gente entender que estão relacionadas, só que um é adjetivo e o outro advérbio. Bom, aqui, atenção, lembra eu falar que nem todos os advérbios terminam em ly? Pois é, só que além disso, nós também temos casos de adjetivos que terminam em ly, isso mesmo. Então, cuidado para não confundir quanto a isso, certo? Então, nós temos aqui ugly, Caroline is not ugly, Carol não é feia, ugly, feia, é um adjetivo e termina em ly. Aqui no caso é um adjetivo que? Atributivo? Não, porque não está acompanhando o substantivo. Aqui ele está caracterizando uma condição, No caso, como tem um not aqui, é uma não condição, Está indicando que Caroline não é feia. Então aqui temos um predicate adjective. E aqui nós vamos ter outro exemplo também, lovely, que termina em ly e é um adjetivo, quer dizer adorável, amável. Caroline is lovely, tá? Então aqui novamente temos um predicado adjetivo, tá indicando a condição ali do sujeito, no caso Caroline, de ser amável, adorável. Outra coisa também que é importante vocês estarem atentos é que adjetivos com a mesma forma do advérbio. A gente já viu um pouquinho lá, no slow, que informalmente slow pode ser adjetivo ou advérbio.
A estrutura slow pode ser usada para as duas coisas. Então, a gente já viu um pouquinho disso. Então, agora a gente vai ver casos que, de fato, mesmo no nível formal, nós temos palavras que podem ser usadas como adjetivo e como advérbios. Então, nós temos aqui hard, que é um exemplo disso. Mary is a hard worker. Mary é uma trabalhadora esforçada. Hard, assim, nesse sentido aqui, não tem uma tradução exatinha para o português, mas é esse sentido de, é uma trabalhadora que trabalha duro, que é esforçada, certo? Então, aqui o hard, ele está sendo o quê? Adjetivo atributivo, acompanhando o substantivo worker. Então, ele é um adjetivo. E a gente sabe disso olhando justamente a função. Tá acompanhando substantivo, adjetivo atributivo, logo adjetivo. Aqui nós temos Mary works hard. Mary trabalha duro. Hard aqui está modificando o quê? Um verbo, o verbo work, trabalhar. Para caracterizar aí que trabalha duro, trabalha muito e tudo mais. Então, se está caracterizando um verbo, pode ser adjetivo? Não, porque adjetivos não caracterizam verbos. Então, a gente sabe que hard aqui é um advérbio, certo? Então, a mesma lógica que a gente usou, no caso do slow, aqui a gente usa também a mesma estrutura, só que ao analisar a função da palavra na oração, a gente sabe se está se tratando de um adjetivo ou de um advérbio. Outro exemplo, late. Nós temos you are late, você está atrasado. Aqui o late vai ser um predicado adjetivo, conforme eu já indiquei aqui. Então, ele vai estar o quê? Caracterizando, no caso, expressando a condição do sujeito, you. Então, a gente sabe que é um adjetivo por quê? Porque advérbios não expressam condições do sujeito, em construções assim, sujeito, verbo de ligação e a condição. Não, advérbios não fazem essa função. Então, a gente já sabe que é um adjetivo por isso, tá atuando aí como indicador da condição do sujeito nessa construção, com verbo de ligação. Então, atua aí como predicado adjetivo. Próximo exemplo, you arrived late. Você chegou atrasado. Aqui o late está modificando o quê? Arrived, Arrived é o passado de arrive, Está modificando aí o verbo arrive, chegar. Então, se está modificando um verbo, a gente já sabe que não é adjetivo. Tá? Então, é um advérbio. Tá? Então, novamente, através da função, a gente sabe se trata de um adjetivo ou de um advérbio. E também tem casos de adjetivos que possuem forma bem diferente da forma do seu correspondente advérbio. Por exemplo, good e well. Good, que indica o quê? Bom. You are a good pianist. Você é um bom pianista. Que good está acompanhando o substantivo pianist, pianista. Então, é um adjetivo atributivo aí, Significa bom. E well, you play the piano well. Você toca o piano bem. Well aí está modificando o quê? O verbo play. Em inglês, play tem mais de um sentido. Pode significar brincar, ou nesse caso aí, especificamente, indica tocar um instrumento. Então, está indicando que toca o instrumento, no caso piano, bem. Então, por terem estruturas muito diferentes, muitas vezes a gente acha que não estão relacionados, mas estão. Um indica bom e o outro indica bem. Um adjetivo e o outro advérbio. Então, recapitulando, nós temos os adjetivos que modificam substantivos, e pode modificar substantivo vindo acompanhado dele, que é o adjetivo atributivo, ou então pode indicar a condição do sujeito, nesse caso, o predicado adjetivo, conforme a gente bem destacou. Normalmente possuem forma parecida com a do seu correspondente advérbio. Alguns terminam em ly, que nem ugly e lovely, que a gente viu de exemplo. Já o adverb, os advérbios modificam verbos, adjetivos, advérbios ou orações inteiras, para indicar o que? Modo, tempo, intensidade, por aí vai. Podem ou não ser iguais ou parecidos com seus correspondentes adjetivos, Então, eles podem ser iguais, parecidos ou completamente diferentes, que é o caso de good e well. Muitos terminam em ly, mas não todos. Então, que nem no português, muitos advérbios terminam em mente, mas não todos, tá? E no caso do inglês,
Há inclusive alguns adjetivos que terminam em ly, então atenção quanto a isso, sempre olhar a função que a palavra está exercendo na oração. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui abaixo o link para você poder acessar e conferir os nossos cursos aqui do TL, cursos de inglês online. Então, kisses and bye bye!